Hoje, sábado santo, nós como igreja vivemos a grande espera da ressurreição. Um silêncio paira sobre a terra, porque Jesus, o nosso mestre, não está conosco. Mas e Jesus? A igreja espera. E Jesus? O que Jesus fez no sábado santo? O que Jesus fez entre a sua morte de cruz e o terceiro dia, o dia da ressurreição? Nesse sábado santo, nós celebramos aquilo que nós professamos em toda a missa. Jesus desceu à mansão dos mortos. Mas para a gente entender o que significa isso, primeiro a gente precisa entender que Jesus passou pela morte como qualquer ser humano. Ou seja, no momento da cruz, quando ele entrega o seu espírito ao Pai, a sua alma se separa do corpo, porque é isso que é a morte. Quando a nossa alma se separa do corpo. Assim como nós, o corpo de Jesus é sepultado. O nosso corpo vai se corromper por conta do pecado, mas Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o seu corpo não conhece a corrupção. Fica tal e qual foi sepultado. Não deteriora, que é o que significa corrupção. E a sua alma, então, ela vai descer à mansão dos mortos. Na Bíblia, nós vamos ver descrito a mansão dos mortos com o nome de inferno, Sheol, Hades. Mas o termo que nós usamos, mansão, na nossa cabeça está muito ligado a uma casa grande e luxuosa, mas na verdade ela vem do verbo latino manere, que significa permanecer. Ou seja, a mansão dos mortos é um lugar onde ficavam todos aqueles que tinham morrido antes da morte e ressurreição de Jesus. Porque quando o homem cai no pecado, as portas do céu se fecham. Então todos aqueles que morrem sem poder ver novamente a face gloriosa de Deus. É uma permanência, é um estado de espera. Quando Jesus então morre, ele vai a este lugar onde estão todos, os justos e os injustos, para realizar a sua obra final. A missão de Jesus termina quando ele vai ao inferno e anuncia para os que estão lá. Ou seja, Jesus anuncia a boa nova da salvação, porque a salvação é para todos os homens, de todos os tempos. Quando Jesus chega lá, então, ele anuncia que chegou a hora e que vai acontecer, ele primeiro, mas todos os justos com ele ressuscitarão. Isso significa que não todos que estavam lá foram salvos, mas apenas aqueles que eram justos. Por exemplo, aqueles que no Antigo Testamento são apresentados como servo de Deus, contrário daqueles que pecaram, que recusaram a graça de Deus, porque para a presença de Deus vão aqueles que vivem o amor e a justiça. Então Jesus desce aos infernos para realizar definitivamente a sua obra de salvação. Então aqui a gente precisa dizer que nós cremos que Jesus desceu à mansão dos mortos, anunciou que a salvação tinha chegado e de lá ele ressuscita. Tanto que São Paulo aos Coríntios e em muitas outras passagens na Bíblia vai dizer que Cristo ressuscita dentre os mortos. É de lá que ele ressurge. Voltando, porque a ressurreição é quando Cristo volta a unir de um modo definitivo e eterno o seu corpo à sua alma. Agora um corpo glorioso transformado pelo poder de Deus. Ele vai primeiro, mas depois vão todos aqueles que são justos até o momento dele e a partir dele todos os que crerem que ele é fonte de vida e salvação. Jesus vai fazer essa experiência de corpo e alma. Agora nós não. Todos os homens que vão atrás de Jesus vão apenas de alma. Hoje o que acontece é que quando nós morremos, imediatamente a nossa alma se coloca na presença de Deus para o juízo particular. Ou salvação ou condenação, quem vai viver será apenas a nossa alma. E o nosso corpo? O nosso corpo é sepultado e somente no último dia, quando Cristo voltar, o nosso corpo ressuscitará, como Cristo e como a Virgem Maria, que foi elevada de corpo e alma por um privilégio especial.
Por isso, esta noite, onde cantamos o aleluia da vitória de Cristo, é tão importante para todos, porque na vitória de Cristo, todos somos salvos. Não precisamos ficar num estado de dormição, não precisamos ficar esperando em outro lugar, muito menos precisamos voltar para cá. Não! Nós fechamos os olhos para este mundo, vivendo a experiência da morte, mas abrimos em Deus para a experiência da vida eterna. Que busquemos o Senhor neste tempo, para que essa experiência de pós-morte seja para a salvação e nunca para a condenação, porque Cristo deseja salvar a todos. Basta que creiamos e em sua palavra caminhemos. A vida para quem acredita não é tirada, mas é transformada. Este é o esplendor desta noite. Cristo Jesus abriu-nos as portas do céu. Caminhemos com Ele para experimentarmos esta dádiva. Não deixe de rezar agora às 8 horas, participando da solene vigília pascal, na qual nós proclamamos: Cristo venceu a morte, a vida eterna está garantida para nós. Deus te abençoe.